Paz, meus irmãos, estamos aqui para compartilhar mais um esboço para abençoar a sua vida, edificar a sua vida na palavra de Deus. O esboço de hoje tem como tema a oliveira fiel. E a passagem do nosso esboço está lá em Juízes, capítulo 9, versículo 9, que diz: Porém, a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? E o texto do nosso esboço, vamos estar lendo aqui. As árvores estavam sob o governo de Deus, e não queriam rei, mas nesta fábula elas se foram, e desse modo renunciaram a seu verdadeiro lugar. Então procuraram ser iguais aos homens, esquecidas de que Deus não as fizera, a fim de se conformarem a uma raça decaída. Revoltando-se, elas se esforçaram por aliciar as melhores que haviam permanecido fiéis. As promoções aparentes não devem atrair-nos. A pergunta a ser feita é: deixaria eu? A ênfase deve recair sobre o pronome eu. Deixaria eu? Se Deus me deu dons peculiares ou graça especial, é para que eu passe a brincar com esses dons? Deveria eu abrir mão deles a fim de obter honra para mim mesmo? Conforme Neemias 6:11, uma posição mais elevada pode parecer desejável, mas seria certo obtê-la a tal custo? Conforme Jeremias 45, versículo 5. Posso esperar a bênção de Deus sob trabalho tão estranho? Formule a pergunta no caso de riqueza, honra, poder, que são postos diante de nós. Deveríamos agarrar-nos a ele, com o risco de viver menos em paz, de sermos menos santos, menos dados à oração, menos úteis? Não se deve brincar com as vantagens reais. A maior vantagem da vida é ser útil, tanto para Deus como para os homens. Por mim, elas honram a Deus e ao homem. Devemos prezar esse alto privilégio de todo o coração. Também podemos opor-nos às tentações, refletindo que a perspectiva é surpreendente. Deixaria eu o meu óleo? Para uma oliveira fazer isso seria desnatural. Para um crente deixar a vida santa seria pior, conforme Jó, capítulo 6, versículo 68. O retrospecto seria terrível. Deixar o meu óleo. O que deve significar deixar a graça, a verdade, a santidade de Cristo? Lembre-se de Judas. Tudo terminaria em desapontamento, pois nada poderia compensar a perda do Senhor. Tudo o mais é morte, conforme Jeremias 17, versículo 13. Deve-se tirar proveito da tentação. Aprofundemos mais a raiz. A mera sugestão para deixar nosso óleo deveria fazer que nos agarrássemos mais depressa a ele. Sintamo-nos mais contentes e falemos mais carinhosamente de nosso estado de graça, para que ninguém ouse seduzir-nos. Quando Satanás nos vê firmados de modo feliz, tem menos esperança de derrotar-nos. Muitos, com o fito de obter salário mais elevado, têm deixado o companheirismo santo e oportunidades sagradas de ouvir a palavra e crescer em graça. Tais pessoas são tão tolas como os pobres índios, que deram ouros aos espanhóis em troca de miçangas. As riquezas obtidas com o empobrecimento da alma sempre constituem maldição. Aumentar os negócios de sorte que não possam comparecer aos cultos é tornar-se realmente mais pobres. Abrir mão do prazer celestial e em troca receber cuidados terriais é uma lamentável variedade de comércio. Esse trecho, por último, que a gente leu, quem escreveu foi George Herbert. Eu vou finalizar
com o finalzinho do texto que ele colocou, abrir mão do prazer celestial e em troca receber cuidados terríveis é uma lamentável variedade de comércio. Nós possamos ter direção, discernimento. Será que realmente nós temos prazer de viver para o reino celestial? Ou o nosso prazer tem sido viver os cuidados terríveis, conforme aqui no último trecho que a gente leu? Então que Deus nos dê sabedoria e que o nosso foco, a nossa vida seja uma resposta ao clamor do nosso bom Deus, de que nós vamos fazer a sua vontade, não a nossa. Nós possamos estar atentos à voz de Deus. Amém, meus irmãos? Então Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.